Olá, hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Estamos fazendo hoje excepcionalmente, porque ontem foi feriado, quinta-feira que é o nosso dia, mas foi feriado. Então, estamos gravando hoje nessa sexta-feira, né? Nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, né, na verdade, até durante esse segundo semestre, os mercados financeiros no Brasil e no mundo têm se mostrado bastante turbulentos por comparação ao que vinha ocorrendo antes. E nós vamos comentar os fatores que estão por trás disso. Eu vou comentar, em particular, o mercado de câmbio, né, a taxa de câmbio brasileira, e o Ulisses e a Margarida vão falar um pouquinho mais dar outras informações sobre o quadro internacional que tem sido determinante, né, aqui dos mercados brasileiros, né, financeiros, de ativos. Bom, a taxa de câmbio real-dólar, né, declinou acentuadamente a partir de março desse ano, do final de março desse ano, quando o governo anunciou a proposta do novo arcabouço fiscal, né? Depois de ter ficado oscilando numa média de R$ 5,20 no primeiro trimestre, veio essa novidade a respeito da questão fiscal e a taxa de câmbio baixou de 5,20 no primeiro trimestre para uma média de 4,90 no período abril-julho. Essa redução foi importante por contribuir para a queda da inflação que ocorreu no período, né? Somando-se a outros fatores muito importantes, como a abundância da safra agrícola, que derrubou preços de alimentos, a própria queda do preço de commodities, que aconteceu até um certo momento, depois foi revertido. Mas o fato é que tudo isso contribuiu para os bons resultados colhidos na economia brasileira até aqui, né? A economia brasileira tem se comentado, todo mundo está comentando agora, o crescimento que está sendo possível em meio a uma inflação relativamente baixa, né? É, Pegando especificamente essa questão da taxa de câmbio e a sua contribuição para o quadro, que está aí. Depois dela atingir a cotação mínima no final do ano, no final de julho, né, quando ela chegou lá a, a beirar os R$ 4,70 por dólar, ela voltou a subir. Desde então, desde o final de julho até agora, ficando numa média de R$ 5,10 na primeira quinzena de outubro, que está agora encerrando, né? O que a gente pode esperar daqui para frente a esse respeito? Bom, é muito difícil fazer previsão sobre taxa de câmbio, porque ela é afetada no curto prazo por eventos exógenos que a gente não pode prever. O economista de Mar Baixa falou uma frase famosa aí de que a taxa de câmbio é uma invenção de Deus para humilhar os economistas, né? Mas, apesar disso, a gente é necessário olhar, tentar pensar o comportamento dessa variável, por ser uma variável crítica da economia, né? E o que a gente pode fazer é olhar para os condicionantes que estão aí, que estão dados sobre a mesa, né? Se surgiu uma coisa nova, aí pode mudar, mas dados esses condicionantes que estão sobre a mesa hoje, o que a gente pode pensar? Bom, vamos lá. Desde julho, final de julho, quando começou a subir a taxa de câmbio brasileira, é, o câmbio dos nossos pares, que são as economias emergentes, e aí eu estou excluindo, a gente faz um trabalho no grupo de conjuntura sobre isso, um acompanhamento disso, e a gente exclui os comportamentos mais anômalos, né, como da taxa de câmbio da Turquia, da Rússia, da Argentina, mas excluindo essas, a taxa de câmbio dos emergentes subiu 5,5%. A brasileira subiu perto de 8%. O que a gente pode dizer, assumindo que o comportamento desses emergentes é um indicador, né, dos fatores externos comuns
que atingem a todos, a gente pode concluir que 70% desse movimento de desvalorização do real, lá do final de julho, dos 4, né, 4,90, 4,90 por aí, para hoje está nesse nível atual, 70% dessa mudança foi associada a fatores externos e 30% a fatores idiosincráticos, né? Aqueles fatores domésticos brasileiros. Né? E que fatores são esses, externos e internos, e o que a gente pode esperar deles no futuro próximo? Entre os fatores externos, a gente pode destacar, sem dúvida, o comportamento da economia americana, em particular da taxa de juros de curto e longo prazo. O salto dos juros de longo prazo americano, dos títulos do Tesouro de 10 anos, de 3,7% em junho para em torno de 4,7% nessa primeira quinzena de outubro, quer dizer, um ponto percentual, e que, na verdade, em termos reais, foi muito maior que isso, porque a inflação estava caindo nesse período, né? Esse salto mexeu com os mercados de ativos no mundo todo. O dólar, comparado com outras moedas fortes, que é através do chamado dólar index, né? O dólar se valorizou 4%. As bolsas de valores, ou seja, as outras moedas declinaram. As dos emergentes declinaram um pouco mais, como eu já falei agora há pouco. E as bolsas de valores, através do mundo, sofreram quedas importantes. E qual foi a razão para essa subida dos juros americanos e por derivação da mexida no preço de ativos financeiros no mundo e no Brasil? Entre os principais fatores, a gente pode destacar dois. Primeiro, a expectativa da taxa de juros da política monetária americana, os Federal Funds, né? Que aumentou, né, e que, através das declarações dos dirigentes do Fed após a última reunião, deram a entender que que o ciclo de juros altos será mais longo, etc. Isso teve um impacto. Mas há um segundo fator, que, aliás, o economista Ottaviano Canuto, num artigo muito interessante, publicado recentemente, destacou como sendo mais importante, bem mais importante no período recente do que a própria política monetária americana, esse segundo fator é o prêmio de risco de juros de longo prazo, ou prêmio pelo prazo, que tem aumentado muito pelas seguintes razões. Primeiro, ou principais razões, né? Não vou esgotar aqui o tema, mas pelo lado da oferta, em primeiro lugar, o título do Tesouro, da oferta dos títulos do Tesouro americano, o aumento do déficit público americano a gente tem tido déficits muito grandes nos Estados Unidos desde a pandemia, né? Isso está gerando uma pressão por financiamento através da colocação de títulos públicos, né? Pelo lado da demanda por títulos, né? Eu falei oferta de títulos, agora pelo lado da demanda por títulos, a gente tem, de um lado, a mudança na política monetária americana, do quantitative easing, que é o afrouxamento quantitativo, para o quantitative tightening, que é o aperto quantitativo, e que significa, em última instância, uma redução da carteira de títulos do Tesouro americano. Então, um grande detentor, né, de título e comprador de títulos americanos, que é o próprio Federal Reserve, Banco Central Americano, saiu de cena. De outro lado, houve também uma redução da demanda por títulos da dívida americana por parte de países importantes como China e Japão. Os dois são grandes detentores de títulos da dívida americana e que, por razões diversas, que vão da geopolítica às opções de política macroeconômica desses países, eles estão reduzindo esta carteira de títulos, né? Então, tem esses fatores pelo lado da oferta e da demanda. Então, a questão que a gente pode se colocar hoje é a seguinte:
há alguma razão para a gente esperar uma mudança importante desses condicionantes? Eu acho que, a princípio, não, né? Então, com as cartas que estão na mesa, me parece que continuará essa pressão. Quer dizer, claro que é com variações, ora sobe um pouco, desce um pouco, etc., mas esse mercado continuará pressionado e a gente pode, então, continuar esperando momentos de volatilidade, momentos de aumento da aversão ao risco por parte dos investidores internacionais, pressionando o mercado de ativos na direção, no sentido em que nós temos visto nesse período recente, nos últimos 2, 3 meses. E mais, nessa semana agora, nós tivemos sim uma surpresa que pode afetar os mercados, que foi o ataque do Hamas a Israel, seguido por uma declaração de guerra por parte de Israel, que a curto prazo não teve efeitos importantes, teve efeitos muito pequenos comparados com a dimensão geopolítica do que ocorreu. Mas, se esse conflito se espalhar e acabar atingindo, por exemplo, o mercado petrolífero, né, e houver novas altas do preço do petróleo, isso tem um potencial explosivo muito grande, porque afeta a inflação, afeta nível de atividades, etc. Isso pode piorar o quadro que a gente falou. Isso do ponto de vista externo. Olhando para os condicionantes internos, eu vou ser bem breve, né? A gente vê dois fatores que têm pressionado o dólar, tem pressionado ou tem potencial para pressionar a taxa de câmbio brasileira. Uma é a percepção crescente de que as metas fiscais associadas ao arcabouço fiscal não serão cumpridas. Isso é uma coisa que vem acontecendo, quem está acompanhando a conjuntura vê isso, né? Que essa percepção está um pouco se generalizando. A segunda é a tendência à queda da taxa básica de juros doméstica, a Selic, que deve prosseguir, ela ainda está no terreno restritivo, né? Então ela deve prosseguir caindo, mas isso vai diminuir o diferencial com a taxa de juros americana, né, básica. Então, isso é um fator de pressão sobre o câmbio. E esses dois fatores domésticos que eu mencionei, a questão do déficit público e da taxa de juros, do diferencial de juros, nenhum dos dois deve sair de cena nos próximos meses. Então, olhando os condicionantes internos e externos, o que a gente pode ver neste momento sugere que a taxa de câmbio continuará pressionada nos próximos meses, né? Exceto se houver alguma novidade importante, novamente, mas isso a gente não está vendo nesse momento. Se for assim, muda o quadro que a gente viu durante uma boa parte deste ano, né? Esse quadro em que você tem crescimento econômico mantido, muito, muito acima do que se esperava, etc., sem estar pressionando a inflação, com a inflação caindo. Esse quadro pode mudar, né? Então, isso aí pode ser uma consequência do que a gente está vendo nesse período recente e num eventual prosseguimento dessa situação nos mercados financeiros, tá? Eu vou parar por aqui com essa colocação inicial. Agora a Margarida e o Lixa vão fazer algumas considerações adicionais sobre esse cenário internacional que vem nos afetando. Eu queria, então, aqui explorar um pouquinho um desses fatores que o professor Francisco Eduardo acabou de colocar em relação à desvalorização do real, né? Eu queria, então, explorar um pouquinho essa subida dos juros americanos por conta da inflação, e não por conta dos outros fatores que ele acabou de colocar, o déficit público americano, países compradores de títulos públicos que estão reduzindo por razões N. Então, eu queria explorar um pouquinho isso, até para a gente poder, assim, intensificar um pouquinho a ideia de que, de fato, os juros lá fora ainda devem permanecer mais altos por um período maior de tempo. Então, eu queria destacar
que hoje saiu umas projeções da OCDE para a inflação de um grupo de países e os dados mais recentes. Então, o que me chamou a atenção nessas projeções é que, por exemplo, na zona do euro, a inflação em 2022 ela fechou em 8,4, né? Hoje ela está em 5,2, mas a previsão da OCDE é que essa inflação ainda vai subir um pouquinho, 5,5. O caso do Reino Unido é o mesmo caso. A inflação fechou no passado em 9,1. Hoje essa inflação está em 4,5. E a projeção da OCDE para o Reino Unido é uma inflação de 5,4, ou seja, maior do que aquela que ela tem hoje. O caso da Alemanha é similar. Fechou o ano com uma inflação de 8,7 em 2022, hoje está em 4,3 e, pelas projeções da OCDE, já estão muito próximas do final do ano, essa inflação vai chegar a 6,1. É o mesmo caso da Itália, né, da França, que eu já coloquei. E nos Estados Unidos, a previsão é de uma inflação mais ou menos no nível em que ela está hoje, 3,7, uma subidinha pequena para 3,8, mas está dentro aí. Né? Chama muito atenção, corroborando, né, o que o Francisco Eduardo colocou, que o Brasil é um dos países de menor inflação, de acordo com essas projeções da OCDE. Ele só é superada, a inflação brasileira só é superada pelo Japão. Quer dizer, a perspectiva de inflação para o Japão é 3,1, e para nós é 4,9. Claro, tem alguns outros países menos relevantes que estão com uma inflação um pouquinho menor, como, por exemplo, a Arábia Saudita, mas o Brasil, dentre os países emergentes, incluindo grande parte dos países centrais, vai fechar com uma inflação menor, né, de 4,9. Então, isso tudo para quê? Para dizer, olha, provavelmente, né, agora tendo um conflito importante aí, Israel, Hamas, né, a gente não sabe a extensão dele, em momentos como esse, os bancos centrais dos países mais avançados podem até não subir as suas taxas de juros, mas pelos dados de inflação aqui apresentados, dificilmente eles vão iniciar uma queda de taxa de juros. E o Brasil não. O Brasil está na contramão desse processo porque a sua inflação está cedendo, né? A gente teve uma inflação de custo aí, uma desinflação de custo, também associada ao câmbio e a outros fatores, que foi muito grande. Tá? A nossa queda da inflação foi muito importante, né? E isso permitiu que o Banco Central iniciasse uma queda da Selic, que a gente aposta que até o final do ano o Banco Central brasileiro vai dar continuidade a esse processo. Então, mantendo os juros lá nos países avançados e a nossa taxa Selic caindo, esse diferencial de juros vai apertar ainda mais. Então, provavelmente é um fator adicional de pressão cambial, sim, né? Então, o quadro da economia internacional, do ponto de vista da inflação, especificamente, aponta para uma desvalorização do real frente ao dólar, e não diferente daquilo que a gente teve no primeiro semestre. Eu agora passo, então, a palavra para o professor Lixa, que ele vai explorar mais ainda alguns aspectos internacionais aí. Obrigado, Lixa. Margarida. Não, eu gostaria só de complementar a análise do Francisco Eduardo e Margarida, não? Em relação à taxa de juros americanas, Francisco Eduardo destacou que quando a gente olha a taxa de juros dos títulos americanos de 10 anos, que estão perto de 5%, a gente olha um aumento do prêmio de risco, não? Francisco Eduardo apresentou a análise do Ottaviano Canuto. Mas se a gente decompor a taxa de juros em taxa de juros real sem risco, inflação esperada e prêmio de risco, ou seja, colocar três componentes dentro dessa taxa de juros, não só o prêmio de risco está aumentando. A taxa de juros real sem risco está também aumentando pelos argumentos que o Francisco Eduardo colocou, tá? De redução de demanda e aumento de oferta, e a inflação esperada também está aumentando. Tá? O argumento que a Margarida colocou sobre a inflação americana. A inflação americana ainda está muito pressionada, especialmente pelo que está acontecendo no setor de habitação. Não? O preço dos imóveis aumentou e todos os elementos ligados à habitação americana têm pressionado um pouco os índices.
Isso significa que provavelmente a taxa de juros neutra americana está um pouco maior do que a gente esperava alguns meses atrás, tá? O que é um argumento na direção do Francisco Eduardo e Margarida é que a taxa de juros americana, aquela do Federal Fund, ficará em um patamar bastante elevado. É claro que aí a gente tem duas perguntas mais específicas, não? Dos mercados financeiros. Uma é o que vai acontecer na reunião de novembro do FED, se vai aumentar ou não a taxa de juros mais 0,25. O que tinha sido anunciado e que estava se esperando era que sim, que provavelmente teríamos mais um aumento de 0,25, enquanto que a segunda pergunta seria o que vai acontecer em 2024, não? Quando começará a redução dessa taxa de juros, não? Se teremos ou não o início do ciclo de redução no segundo semestre de 2024. Uma pergunta que ainda estaria em aberto, mas se supõe que a gente estaremos com um período suficientemente longo de uma política monetária bastante restritiva nos Estados Unidos. No caso europeu, na mesma direção, o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros, está nesse patamar de 4%. Margarida destacou que a inflação europeia está ainda pressionada, alguns países estão com inflação ainda ascendente, não? A inflação europeia, na média, ficou em 4,3% em setembro. Tá? É claro que a situação europeia é um pouco mais complicada, porque o crescimento europeu tem sido relativamente fraco, a economia europeia, não? A zona do euro tem crescido pouco, isso por vários motivos, não? Ou seja, teve o choque de gás em 2022, quando começou a guerra Ucrânia-Rússia, a política fiscal foi menos expansionista na Europa, a Europa depende muito mais, os países da zona do euro dependem muito mais do crédito que Estados Unidos, e então o aumento dos juros europeus foi um pouco mais sentido dentro do nível de atividade. E alguns países da zona do euro, notadamente a Alemanha, depende muito mais do comércio exterior, especialmente da China, e isso tem afetado também o crescimento. Ou seja, existe um conjunto de elementos que tornam mais fraco o crescimento na zona do euro, mas o Banco Central Europeu está com o dilema dos banqueiros centrais, tá? Tem uma inflação alta e bastante pressionada e uma economia que está relativamente uma desaceleração, apesar de ter dessa desaceleração do crescimento ser menor do que a gente estava esperando. Tá? Então, o dilema significa o que a gente faz? Aumenta os juros agora ou não? Ou deixamos os juros durante um período mais prolongado? Não? Um ponto que várias vezes a gente tem tratado aqui. O último ponto que eu gostaria também de destacar, que além do problema da taxa de juros, como destaque do cenário internacional, é o preço do petróleo, que já tem sido colocado aqui. Existem forças que, por um lado, levam à redução do preço do petróleo, especialmente temos as expectativas no mercado futuro, é a redução do preço do petróleo, não? O mercado do petróleo está numa situação que o pessoal chama de valuation, não? Redução, pelo menos nos mercados futuros, e também temos esse ponto do menor crescimento esperado para 2024, tá? São dois argumentos para a redução do preço, mas, por outro lado, temos a decisão que a Arábia Saudita teve de reduzir a oferta de petróleo até final deste ano, não? 1 milhão de barris de petróleo por dia até final de 2023, e o conflito entre Israel e Hamas, que Margarida e Francisco Eduardo destacaram. Tá? Então, são argumentos que vão em sentido diferentes, tá? Vamos ver qual é o preço de cada um deles, pelo menos no curto prazo, pode ser que o preço do petróleo aumente nas próximas semanas ou meses, mas a tendência, se a gente for olhar para um período mais prolongado, é de queda de preço do petróleo, tá? O que ajudaria um pouco também nos pontos que Francisco Eduardo e Margarida destacaram para a inflação brasileira, tá? Então, era só destaque. A situação da China fica um pouco mais confusa, não? Sobre
como que está a situação tanto para este ano quanto para o ano que vem. A gente sabe que vai ter uma pequena desaceleração. O crescimento da China este ano deve estar por volta de 4,9%, 5%, e o ano que vem mais perto de 4%, né? Num contexto em que a economia mundial vai crescer menos o ano que vem do que cresceu este ano. Tá? Bom, hoje ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.